presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou hoje que a proposta de reforma tributária deve ser analisada na primeira semana de julho pelo plenário da Casa. O texto da proposta foi discutido pela manhã com governadores e outros representantes dos 26 estados, além do Distrito Federal. Então, sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com o professor de Direito Tributário, Bruno Romano, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Tenha uma ótima noite a você e também a todos os telespectadores da Jovem Pan. Perfeito, muito bom. Para começar, queria pedir a sua avaliação sobre essas mudanças que foram feitas pelo relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Então, essa versão preliminar do substitutivo prevê fusão de 5 tributos, adoção daquele IVA dual, um para o governo federal e outro para estados e municípios, algumas alíquotas diferenciadas para setores importantes, estratégicos, também criação de um fundo de desenvolvimento regional e outro de compensação. Daqui a pouco a gente trata desses fundos e também da questão que envolve o cashback, por exemplo. Mas, em linhas gerais, o que achou da proposta? As mudanças tendem a agradar mais estados e municípios? Queria um panorama, por gentileza. Bom, Daniel, é uma excelente pergunta. Já para começarmos, de fato, são mudanças importantes, mas não acredito que vá trazer tanta disposição assim ainda por parte de estados e municípios, até porque a maior questão que se tem nesse momento é a perda de autonomia de estados e municípios justamente na parte arrecadatória e também na parte de fiscalização, de cobrança como um todo. Afinal de contas, hoje, por conta do federalismo que nós temos no país, os estados são responsáveis pela cobrança de muitos dos tributos, e dentre eles o ICMS, que vai ser aglutinado aí por meio dessa proposta de reforma, e os municípios, a sua maior parte, a sua prioritária arrecadação para a maior parte dos municípios é o ISS, que também tende a ser aglutinado aí na proposta de reforma. E essa perda de autonomia e essa dependência para que a arrecadação se dê pela União e haja um repasse a estados e municípios, isso tende sim a trazer um certo desconforto a estados e municípios. Por outro lado, o conforto, já que existe esse desconforto de perda de autonomia, estados e municípios, por outro lado, tendem a gostar da reforma por conta do potencial aumento arrecadatório que isso tende a gerar. Afinal de contas, a reforma tributária está sendo pensada, por um lado, por uma via de simplificação, mas o efeito de rebote é de que muitos setores econômicos acabem tendo uma majoração de carga tributária, e setores esses que têm uma representatividade muito expressiva no PIB brasileiro. Dentre esses setores, os mais atingidos é o setor de serviços e o setor de comércio, que, por conta dessa mudança sistemática, tendem a sofrer mais com essa alíquota, entre aspas, única, linear, apesar de termos algumas possibilidades aí no meio de algumas alíquotas diferenciadas. Pois bem, agora, como o senhor avalia a adoção de exceções de alíquotas menores para alguns setores específicos e estratégicos? Na proposta, por exemplo, estão previstas alíquotas menores para as áreas de saúde, educação, transporte público coletivo, cesta básica, mas também tem alguns outros itens. É justificável? É um acerto da proposta ou a adoção de muitas exceções acaba prejudicando justamente o objetivo da medida? Na minha opinião, Daniel, eu acredito que é um acerto da proposta fazer essa diferenciação, justamente por conta de uma necessidade de muitos produtos e de muitos serviços que são entregues à população. Muitas dessas mercadorias e serviços, eles são essenciais à população. Por exemplo, o exemplo da cesta básica ou então saúde e educação são questões prioritárias na vida do brasileiro em geral. Então não faz sentido você ter uma maior oneração sobre essas mercadorias e serviços para que haja uma unificação da carga tributária. Veja hoje, por exemplo,
O setor de plano de saúde, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, a carga tributária gira em torno dos seus 2%, justamente por conta da sua essencialidade para a população. Afinal de contas, ou você busca um serviço público, né, no caso o SUS, ou você tem um plano de saúde, ou então você procura pelo serviço particular. O plano de saúde, tendo essa carga de 2%, se não houver essa diferenciação de alíquotas, hoje o seu plano de saúde vai ficar muito mais caro. A ideia mesmo de ter essa diferenciação é para que hoje você não tenha um aumento de mais de 20% no valor do seu plano de saúde, justamente por conta da reforma tributária. Estou dando apenas o exemplo do plano de saúde para ficar claro, né? E hoje em dia o plano de saúde já não é algo que seja tão acessível assim. Então, veja que isso pode trazer impactos muito grandes se não houver essa diferenciação de alíquotas para algumas atividades que são tidas como essenciais. Igualmente, o vale também para a parte de educação. Hoje em dia, a educação privada já não é uma das mais baratas, muito pelo contrário, já é um custo bastante elevado para os brasileiros. E isso, sem essa diferenciação de alíquotas, o setor de educação poderia sofrer essa oneração também de mais de 20%. Então, é realmente essencial que haja essa distinção para que os serviços essenciais, o que é essencial, o que é mais prioritário na vida do brasileiro, como saúde, educação e itens de cesta básica, isso não venha a trazer ainda mais custo e não venha a pesar ainda mais no bolso do brasileiro. Agora, professor, o texto também abre a possibilidade de adoção, como eu cheguei a mencionar, mas isso no futuro, o tal do cashback, ou seja, uma devolução de valores, devolução de impostos para um público específico e selecionado. A informação que nós temos é que isso seria regulamentado depois da aprovação e sanção por meio de uma lei complementar. Queria que o senhor explicasse para o nosso público qual é o modelo que muito provavelmente deve ser adotado em relação a esse cashback e qual seria o público beneficiado? Excelente pergunta, Daniel. De fato, a Constituição ela não é responsável por trazer esse tipo de definição. A Constituição ela traz algo mais amplo, mais genérico, muitas aspas no genérico, para que com a lei complementar você comece a trazer as delimitações específicas da proposta. E é o que acontece no caso do cashback. O que vem sendo aventado, mas claro, a gente ainda não tem um texto formal com relação a isso, é de que o cashback ele seja destinado à população mais carente, muito provavelmente a quem esteja cadastrado no sistema de benefícios eu perdi a palavra agora, mas aqueles benefícios que são entregues, Bolsa Família, por exemplo, você precisa ter um cadastro no sistema da União para ter direito a esses benefícios, esses valores a receber. E aí muito se discute como vai se dar também o cashback. Se ao realizar uma compra, estando cadastrado nesses sistemas da União, se você vai receber um valor fixo, e aí sim, esse cashback vai ser algo muito similar ao Bolsa Família, que eu acabei de mencionar, ou se vai ser um valor variável de acordo com o consumo de maneira específica. Por exemplo, realizei uma compra de um item de cesta básica, por exemplo, que por mais que tenha uma alíquota reduzida, vai ter uma carga tributária ali, por menor que seja. Ao realizar essa compra, você vai ter um cálculo efetivamente do valor que você gastou de tributo ali. R$ 15, por exemplo, que incide de tributo sobre aquele valor, aquela compra específica. Esses R$ 15 você vai receber de volta. Então ainda não se sabe exatamente se vai ser um valor fixo. Realizou compra, recebe R$ 200 por mês, ou não, se vai ser de acordo com as compras que são efetivamente realizadas. Então não se sabe se vai ser uma sistemática que se aproxima mais de um mecanismo de benefício mesmo, entregue pelo governo, ou se é um mecanismo mais tributário mesmo, que, claro, gera uma maior complexidade, mas vai haver uma maior justiça fiscal nesse sentido, justamente por ser efetivamente o que se pagou, recebendo de volta. Mas, de fato, isso vai ficar para a lei complementar mesmo. Dúvida alguma. Então, as duas possibilidades principais são essas, né?
Utilizar a base de beneficiários de programas sociais do governo, privilegiar esse grupo, ou então abrir para todos uma espécie de acúmulo de pontos, ou então concessão, um retorno de imposto para alguns itens específicos que sejam especificados por parte do governo, né? Pois bem, vamos aguardar então o avanço das negociações. Inclusive, falando em negociações, professor, o presidente da Câmara dos Deputados disse o seguinte no dia de hoje: algumas situações, se referindo à reforma tributária, serão resolvidas com emendas e destaques. O momento agora é lutarmos juntos para entregarmos a melhor reforma tributária ao país. Questionado, claro, pelos jornalistas em relação às dificuldades de aprovação. Nessa semana, nós trouxemos a informação, Arthur Lira participou de um evento aqui em São Paulo com empresários e ele falou: talvez a gente não consiga aprovar a reforma ideal. Aprovaremos a reforma possível. Quando ele menciona que situações específicas e pontuais poderão ser resolvidas com emendas e destaques, ou seja, textos adicionais ao substitutivo apresentado no dia de hoje, quais são os pontos cruciais, o que tem gerado muito debate? Quais setores estão insatisfeitos? Tem o agronegócio, tem alguns setores que temem aumento na tributação, alguns entendem que os negócios ficarão inviabilizados. O senhor consegue destacar alguns setores que estão preocupados com o avanço dessa reforma? São alguns setores, né? Além de, como eu já mencionei, estados e municípios terem esse receio justamente pela perda de autonomia, né, na arrecadação, né? Não é só a parte do setor público que está preocupada, o setor privado também tem muita preocupação com relação a isso. O setor dos serviços vai ser o grande prejudicado numa alíquota única, justamente porque hoje os serviços são tributados em até 5% de ICMS, ISS, e mais quase 10%, arredondando, de PIS e COFINS, dá uma carga tributária de quase 15%, e a projeção de alíquota única seja de 25% a 30%, então vai ter um aumento aí, quase dobrar a carga tributária do setor de serviços. Então é um setor que está tendo muita preocupação com relação a essa reforma, então pode haver uma pressão aí para que o setor dos serviços tenha como um todo, e não só alguns setores, mas todo o setor de serviços esteja abrangido por uma alíquota mais benéfica em comparação à indústria, por exemplo. O setor de comércio também tem essa preocupação, porque hoje, apesar da carga tributária do setor de comércio ser elevado, muitos dos produtos do setor de comércio estão na sistemática de substituição tributária. E para o telespectador entender, o que é a substituição tributária? Alguém recolhe o imposto para você e você só dá o repasse. Como assim? Vamos supor, vou dar o exemplo da gasolina, que é um exemplo bem conhecido. Quem realiza o pagamento do tributo, de toda a cadeia comercial, é a distribuidora. O posto de combustível, ele apenas recebe, já com o imposto recolhido, e revende para o consumidor final, e aí o tributo já foi pago lá atrás. Então não há uma mudança, não há um peso efetivo nas costas do posto de maneira direta, e sim de maneira indireta. E aí ter esse aumento de burocracia também preocupa, por outro lado. E claro, o setor do agronegócio já sofre uma carga tributária muito intensa, mas como são produtos muitas vezes destinados à alimentação, existem aí muitos mecanismos de redução de carga tributária, e esses mecanismos podem ser excluídos, e com isso pode haver um aumento de tributação do setor do agronegócio, que hoje é tributado de maneira global em mais ou menos 22%, e essa tributação pode passar de 25% a 30%, então vai haver esse aumento de carga tributária. E alguns setores de indústria, que trabalham com indústria pesada, também estão preocupados, porque ainda não se sabe efetivamente se vai haver ou não desoneração da folha, e a desoneração da folha é algo que está sendo muito solicitado pelos empresários, justamente para que isso gere também um aumento de empregos, algo que é muito necessário, porque hoje a carga tributária que se dá sobre folha de salários é bastante pesada,
e, em muitos casos, acaba desincentivando a geração de empregos, o que é muito ruim. Então, também tem esse desejo por parte de um setor, de alguns setores específicos da indústria, que são grandes empregadores. A reforma tributária em destaque e em análise nessa entrevista especial com o professor de Direito Tributário, Bruno Romano, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação. Professor, boa noite, muito obrigado mais uma vez e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Eu espero estar sempre contribuindo com vocês. Tenha uma boa noite e tenha uma boa noite também você, telespectador da Jovem Pan. Até a próxima.